1 Timóteo capítulo 3. Do 1 ao 9, nós vamos ler. Diz assim: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo das contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Até aí. Então a gente está aqui diante de um texto, está falando de bispo, mas nós estamos falando de homem de Deus. Então aqui você se encaixa, porque todos nós somos homens de Deus aqui nesse lugar, nessa tarde. E a palavra de Deus, ela vai nos dando algumas direções, como ser um homem de Deus, como que eu posso exercer o meu ministério como um homem de Deus. Porque você pode exercer seu ministério como um profissional, você pode exercer seu ministério de tantas outras formas, mas sem ser um homem de Deus, sem ser usado por Deus, sem entender as coisas de Deus. É muito diferente da linguagem, da direção que o mundo dá para muitas coisas, inclusive para um encontro como esse aqui. Então, é normal a gente ver, de repente, no final aqui, a gente orando, e muitos homens chorando, e nós somos numa cultura que o homem não pode chorar. Eu cresci dessa forma. Quando criança, chorei muito, chorava muito. A minha adolescência acabou as lágrimas, não chorava de jeito nenhum, comecei a me tornar meio revoltado, e para mim, cara feia era que tinha que ser, o homem tinha que ter cara feia, e ficar olhando feio, olhando meio torto, e não levar desaforo para casa, essas coisas. Não foi o que eu aprendi na minha casa, mas era o contexto que a gente vivia. Era o contexto. Então não podia demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Era um lado radical, mas hoje em dia também os homens demonstram muita fraqueza. Tanta fraqueza que estão mudando de time. Tanta fraqueza que estão esquecendo de hoje de ser homem. De ter a responsabilidade do homem. Então, nós estamos vivendo uma confusão, infelizmente, e para ser um homem de Deus, o mundo ele não está procurando mais um pregador. Está cheio de pregador aí, por tudo que é lugar você encontra pregadores falando a palavra de Deus, televisão, em tudo que é lugar, internet, você está cheio, outdoor, está lá mensagens, uma série de coisas, tem muitos pregadores. Agora, o mundo está procurando aqueles que vivam aquilo que está pregando. Esses são os homens de Deus. Quem vive aquilo que está falando. Quando ele diz não, mas ele diz não para si também. Quando ele diz não para o outro, olha, não pode isso. Não pode para mim também. Então ele vive aquilo. E o homem de Deus, aquele que quer desenvolver o seu ministério como homem de Deus, ele não deve estar se envolvendo em polêmicas e discussões fúteis, coisas que não vão levar a nada, infrutíferas. Então a gente vê às vezes aí, né, líder A, B, C lá falando na internet, um falando contra o outro, e eu fico imaginando o cara do mundo que vai lá e vê o nome de um pastor renomado lá, de alguém renomado, aí ele vai lá, clica lá, ele está simplesmente criticando o ministério do outro e estão brigando os dois. Que edificação que há nisso daí? O outro brigando se há salvação, se perde ou se ganha a salvação. Outro brigando se batiza dessa forma ou se batiza daquela. E as pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo, estão, vivendo uma vida destruída. Então não se envolva em polêmicas, discussões. O homem de Deus, ele não se envolve nisso. Lá em 2 Timóteo, estou falando bem rápido, vou falar bem rápido por causa do tempo. É muita coisa, então a gente vai correndo aqui. Eu já tenho essa dificuldade de falar devagar, então precisando falar mais rápido ainda, é comigo mesmo. Capítulo 2, de 2 Timóteo,
alguns versículos. O versículo 16. Segunda Timóteo 2,16. O versículo 23 e o versículo 24. Então ele está falando para homens: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aí o 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo de Deus, do Senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então aqui ele está colocando, primeiro lá, umas qualidades que o homem de Deus, se ele não governa bem a casa dele, ele não pode governar as coisas de Deus. Então, se ele não consegue governar a casa dele é uma loucura. E como é que ele vai governar a casa de Deus? Como é que ele vai, que exemplo que ele tem, que autoridade ele vai ter para falar, se ele não consegue governar, não consegue criar os filhos na demonstração de Deus, não consegue ensinar dentro de casa, não consegue ter a família ali, dentro dos princípios daquele que ele está pregando? Como é que ele vai conseguir governar as coisas de Deus? Se ele isento dentro de casa. Ele é um corpo presente. Então é uma bagunça a casa. Então como é que ele pode governar? Então o texto fala sobre isso. Olha, não se envolve nessas questões, sabe? Governa bem a sua casa, para que tenha autoridade naquilo que você fala, para que você possa ter autoridade naquilo que você fala. Uma outra coisa, aqui diz para nós sermos sóbrios, ou seja, o homem de Deus, ele evita discussões bobas. A gente vê tanta discussão boba por nada. E também ser sóbrio, o que é? Sóbrio, não ser um ébrio, um cara que não tem direção, um cara que não consegue, não tem uma linha. Nem todos aqui são cristãos desde que nasceram, ou desde pequeno, né? Talvez já passaram por muitas experiências inclusive tá bêbado mesmo. E é terrível. O cara fala besteira. Já viu bêbado? Ele sempre está na igreja cantando alguma música. Ele conhece alguma música evangélica. Foi na cruz. Ele falou: peraí, não é hora de cair, eu quero louvar a Deus. Então ele começa a fazer um monte de besteira. Não que ele não sabe o que está fazendo. Sabe sim, porque eu já bebi, já fiquei também bem alterado quando eu era menino, e eu sabia tudo o que eu estava fazendo. Não estava endemoniado para perder a consciência. Eu sabia o que eu estava fazendo. Então essa história que não sabe o que está fazendo, ele sabe sim. Sabe sim. Então, o que a palavra de Deus fala? Para mim ser sóbrio, não ser como esse que não sabe o que está fazendo, o que está falando, o que está dizendo. Então eu preciso ser sóbrio. Então precisamos estar firmes, não agir como ébrios. Não espere recompensa. Quem quer fazer um ministério, quem quer ter um ministério de Deus aprovado, não tem que ficar esperando recompensa ou elogios das pessoas. Oh, muito boa foi sua palavra. Oh, eu sei, eu jejuei, eu orei, eu me preparei, aleluia. Não, para que isso? Ele não espera isso. Ele não espera que alguém vá lá, bata nas costas dele, dê um tapinha e fale assim: pô, massa, você foi demais, cara, muito bom. Não, para que isso? Para quem é a glória? De quem é a honra? Para quem que nós estamos aqui? Para que eu estou aqui? Não estou aqui para receber elogio de ninguém. Estou aqui, pela misericórdia de Deus, para tentar abrir o nosso entendimento, para que a gente se achegue mais a Deus e aprenda da sua palavra, para que a gente possa ser diferente numa geração confusa que nós estamos vivendo. Ela está confusa de todas as formas. No ensino, na educação, no respeito. Eu cresci respeitando as pessoas mais velhas. Eu sou de uma época que eu não conseguia entrar dentro de um ônibus e ver uma mulher sentada. Eu até brinco, eu falo, não importa para mim se ela era piriguete ou se não era piriguete, não importa. Era uma mulher, eu não conseguia ficar sentado e a mulher em pé aqui, perto de mim. Aquilo me incomodava, e me incomoda até hoje. Foi uma educação que eu aprendi. Aprendi a respeitar os mais velhos. Aprendi uma série de coisas. Por quê? Porque era um ensinamento. Hoje não. O cara vai lá, senta lá, idoso, ele faz um negócio no cabelo assim, senta lá e fica lá, como se estiver doente.
Ele está lá, não levanta, não tem educação. Então, nós estamos vivendo isso. E como um homem de Deus vai viver numa época dessa? Como que ele vai agir? Vai se calar? Não. Nós somos sal e luz. Amém? Transformar as pessoas, mostrar que há uma diferença. Mostrar que podemos fazer diferente. Mostrar que existe uma diferença realmente. Então, não fique esperando reconhecimento. Nós, como cristãos, queridos, nós estamos na contramão do sistema. Eu gosto muito de uma música, de uma banda de rock cristã, que é Fruto Sagrado, que fala que nós estamos na contramão do sistema. E é isso aí. Eu estou na contramão do sistema. Porque o sistema, a palavra de Deus fala, Jesus disse que o sistema desse mundo está entregue na mão do diabo. Então os caras governam, os caras fazem o que querem, manipula. Mas nós estamos na contramão. Por quê? Nós estamos pela palavra. Pela palavra. E a palavra vai na contramão. A palavra vai na contramão de que eu não tenho que levar vantagem em tudo. A palavra vai na contramão de que eu não tenho que... eu vou vender esse copo com água, esse é o melhor copo com água do mundo. Não, essa água não é tão... eu tenho que falar a verdade sobre aquilo. Então eu estou na contramão, eu não quero... eu perdi, eu paguei mais caro do que eu estou vendendo. Não tem problema, mas é o que ele vale. Então eu estou na contramão, eu não vou enganar para ter algo a mais. Olha, eu falei para milhares de pessoas, não tem milhares de pessoas aqui hoje. Você está me entendendo? Então nós estamos na contramão. Você está aqui, você está mostrando que você está na contramão. Por quê? Na contramão do sistema. Porque você está aqui porque você quer ouvir uma palavra, você quer sair daqui, sabe, com algo diferente lá dentro de você. Porque está cansado de bater. Você que entrou aqui, que não conhece Jesus... Você pode ouvir tudo isso aqui, mas se você não disser assim, Jesus, entra na minha vida e muda a história da minha vida, não vai acontecer nada. Você precisa ter uma atitude de mudança. Experimenta para você ver. Você só vai saber. Eu vou chupar uma laranja aqui e vou perguntar para você, que sabor tem essa laranja? Você vai ficar, e eu não faço nenhuma careta, você não vai saber dizer para mim se ela é doce, se não tem gosto nenhum, ou se ela está azeda, ou se ela está podre ou não, você não vai saber dizer nada. Mas na medida que você experimenta um gomo dela, aí você vai dizer, puxa, essa laranja está assim. Guardada todas as proporções, Jesus não é uma laranja, mas eu estou falando isso para você entender. Você só vai entender quem é Jesus experimentando dele. Bebendo da água que vai saciar a tua sede. Um dia eu fiz isso. Eu falei, Jesus, entra na minha vida. Eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Entra na minha vida. Só essa oração. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Só isso mudou. Parou o desejo de morte, parou a depressão, foi parando tudo. A segunda-feira para mim não era mais aquela coisa terrível, era diferente. A quarta-feira não era mais cinza para mim. Acabou a quarta-feira de cinza, mudou, a história muda, querido. A história muda. Quando meu time perdia, eu ficava bravo, não queria que ninguém ficasse tirando uma da minha cara. Pode perder à vontade, porque meu coração, aliás, está perdendo bastante. Meu coração... Eu sei que tem gente que não gosta que fala de futebol, mas eu sou santista, graças a Deus, e muito feliz. Mas a verdade, querido, parou, vai Corinthians para o saco. Brincadeira. Mas a verdade, queridos, queridos, é que nós precisamos ter uma mudança de vida. É que nós precisamos ter uma transformação. O homem de Deus, ele tem transformação, aquelas coisas são coisas passageiras. Não chora mais pelo que não tem que chorar. Eu tenho que chorar pelo meu pecado. Eu tenho que chorar por eu não estar fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que chorar por eu não ser o homem que a minha família precisa que eu seja. Então é por isso que nós lutamos para levar a palavra de Deus. Então, outra coisa que eu quero colocar, siga a ordem daquele que te chamou e obedeça. Quem foi que te chamou? Foi o pastor Nilton? Foi eu? Foi alguém? Quem foi que te chamou? Foi Deus que te chamou. Ele te chamou, Ele te escolheu. Então siga a ordem dEle. O que Ele está pedindo para você fazer? Siga a ordem dEle, independente, vá na direção daquilo que Ele tem ensinado, tem colocado no seu coração. Uma outra coisa, para desenvolver o ministério como homem de Deus, eu preciso... não tomar medida meramente popular. Há muitas pessoas
que para ficar bem com A, B, C, então ele toma medida popular, ou seja, aquilo que vai agradar todo mundo. O homem de Deus, ele não tem que tomar medida popular, a medida dele é segundo a medida de Deus. Pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. Pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode ser minha esposa, pode ser a pessoa que eu mais ame, não importa. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, ele não tem que tomar medidas populares. Não, vou fazer isso aqui porque, entendeu? Vou chegar aqui, irmão, o Senhor está aqui, aleluia! E todo mundo, sapatinho de fogo, né? Daqui a pouco está sambando e está... Mas e aí? Não falou nada. Não tem que tomar medida popular. O rico, ele tem o mesmo direito do pobre, do que não tem nada. O que para a sociedade tem uma aparência bonita, ele não tem diferença daquele que para a sociedade não tem aparência nenhuma. Aliás, Jesus era sem formosura nenhuma. A palavra, Isaías fala que ele não tinha formosura. Esse Jesus bonitão, de olho azul, cabelinho todo pan, não, esse Jesus aí não existe. A Bíblia fala totalmente diferente. Então, o homem de Deus, ele precisa não estar tomando, ou seja, porque às vezes nós somos levados a estar bem com todos, mas até do que fazer a vontade de Deus. É comum você ver isso. As pessoas às vezes terem eu me lembro aqui, quando eu estava com os jovens, já faz um tempinho, e aí tem alguns assuntos polêmicos, eu não saio fora de assunto polêmico, eu tenho minha posição, eu falo. E aí eles perguntavam, eu me lembro uma vez que veio, a gente tinha, até esses meninos estavam aqui na igreja, na época, um grupo de pagode. A minha linha é rock. E aí, perguntaram, você gosta de pagode? Não, não gosto de pagode, eu gosto de rock. Mas isso não quer dizer que eu não vou adorar com um pagodinho lá, se é uma música para louvar a Deus, eu vou louvar, não tem problema. Aí quando os meninos chegaram aqui, a banda, né, do pessoal era o Pragode o nome da banda na época, né? E aí quando eles chegaram aqui e tal, aí, a primeira coisa que foram falar para o rapaz lá, acerca de mim, é que eu não gostava de pagode. E aí eu brinquei com ele, era até o Jorginho, né, que foi do grupo Feitiço, tudo. E ele chegou, pastor, você não gosta de pagode? Eu falei, não, mas eu sei até sambar, vamos lá. e aí brinquei com ele, né? Eu já vi o roqueiro sambando. Então é isso aí. Não tem nada a ver. Se me perguntasse qual é a tua posição sobre A, B, C, qual é a tua posição sobre o homossexualismo? Minha posição, uma pessoa me procurou e me perguntou no consultório dele, qual é a tua posição? O que você entende dessa área da homossexualidade aí? Eu falei, minha posição, você quer saber a minha posição ou a posição da Bíblia? É a mesma. Então eu vou mostrar aqui, a Bíblia fala assim, posso. Na outra semana que eu fui no consultório, ele parou todo mundo, tirou todo mundo de dentro a secretária, todo mundo lá do consultório, falou assim, hoje, inclusive quem ia ser atendido, teve que ouvir eu falar. Pediu para mim falar lá para todo mundo, eu falei, mas não sobre isso, né? Aí eu peguei e comecei a falar de Jesus, vou ficar falando sobre isso. Falei sobre Jesus, tive a oportunidade de falar do amor de Jesus. Por quê? Porque eu não fui arrogante com ele, eu não fui, não fiquei com chacota ou coisa desse tipo, mas mostrei o que a palavra ensina. E ele gostou tanto que ele pegou, e tinha alguns funcionários lá que torciam o bico, mas eu fazia vista grossa, olhava para a parede, olhava para o negócio que tinha lá, e continuei falando, ele me deu X minutos, nos X minutos, sentado ali naquela roda, eu falei de Jesus para todo mundo, nenhum daqueles que estavam ali vão poder dizer que nunca ouviram falar de Jesus. Você entende, querido? Então, às vezes nós estamos na contramão do sistema. Não pense que as medidas populares vão fazer de você um grande homem de Deus, não, muito pelo contrário. A medida certa é aquilo que Deus quer que a gente fale. Outra coisa, a palavra deve ser levada sempre com amor. Não chegar, até pecador, miserável e tal. E que adianta? Quem é que afasta as pessoas da igreja? Somos nós, queridos. É a nossa atitude. Que as pessoas querem vir, querem aprender, querem ouvir alguma coisa. Mas a gente, muitas vezes, com a nossa atitude, acaba afastando as pessoas de Deus. Então, nós temos que realmente agradar a Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu agradando a Deus, eu vou agradar meus líderes. Se eu estiver andando na direção de Deus, eu vou entender, eu vou saber
a obedecer meus líderes. E hoje nós estamos vivendo uma época que não há mais obediência a líderes. É muito simples, é só olhar dentro de casa. Um menino desse tamanho aqui, ele já manda dentro da casa. Ele manda dentro da casa, ele pinta e borda dentro da casa. Ele joga o pai contra a mãe na brincadeira, porque hoje não tem mais autoridade. E vão crescendo assim. Nós vemos aí as nossas leis, o que está acontecendo? Os menores aí, o que eles fazem? Pintam e bordam, pintam e bordam. Eu parava num farol, tranquilão. Hoje, é vidro fechado, olhando para aqui, ali e tal, e o tempo inteiro, né, deixa uma distância, que se precisar da fuga, é aquilo tudo. Por quê? Porque a gente está vivendo dessa forma. Nós vivemos de uma outra forma hoje. O mundo está realmente diferente quanto a isso. Então siga a ordem daquele que te chamou, sabe? Não tome apenas medidas meramente populares. Tenha convicção do seu chamado. Outra coisa, o homem de Deus tem que ter convicção do chamado. Tem gente aí que vive falando assim, eu tenho um chamado de Deus e tal. Aí na hora que atarracha um pouquinho, na hora que vem a primeira luta, eu não quero mais saber disso, eu não estou mais afim. Não, esse negócio aí não é para mim não, sabe, eu não tenho chamado. Você não tem convicção do teu chamado. Para que Deus te... Eu sei que eu vou derrubar esse negócio, está me incomodando aqui. Tem que ter convicção do chamado. Deus te chamou, amém? Tenha convicção. Você tem essa convicção? Então vai ter a hora que você vai ter que meter o peito, mas vamos embora. Não, eu vou te pegar. Vai então, vem, pega então. Porque maior aquele que está comigo do que aquele que está contigo, meu amigo. Aleluia. Aleluia. Se aplaudir, aplaude ao Senhor, que é digno de toda a honra. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós estamos vivendo diante de pessoas que têm um chamado, mas não vai para cima. Vai para cima, meu irmão. A Bíblia, tem um ditado no mundo que é assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se você orar, ele dá a pista, ele vai embora. Tem que orar, tem que buscar ele. Essa historinha, se correr o bicho pega, se ficar, peraí, mas quem é você? Quando se apresentou o gigante diante de Israel, estava lá Saul, um guerreiro, camarada forte, né? E um monte de guerreiro ali, todo mundo ali com medo, mano de covarde, tudo com medo. Aí vai um pirralho lá e fala assim, deixa comigo esse negócio. Aí tá bom, põe a armadura, coloca a armadura de Saul nele. O cara era pirralho, não estava preparado com aquilo, mas estava preparado para a batalha. Porque quando veio o urso para comer as ovelhas do pai dele, falou assim, não, aqui não tem urso que vai comer as ovelhas não. Veio o leão, não, aqui não tem leão não. Então ele já estava sendo treinado, meu irmão. Isso aqui é um treinamento para você hoje. Isso aqui é um treinamento para você chegar, não é para você chegar lá e o pastor falou que tem que ir para cima. Não é isso não, cara. Vou fazer MMA, não. Deixa para brigar lá no MMA, não é isso. Não é esse tipo de luta, não. Mas é você realmente encarar o inimigo. A Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu tenho que resistir a ele. Não é assim, seu diabo, é o seguinte, fica na tua aí que eu fico na minha aqui e ninguém mexe com ninguém. Não é isso. É com autoridade, está amarrado mesmo. Com autoridade para cima dele. No nome de Jesus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Outra coisa que nós precisamos ter, então tem convicção do chamado? Procura ser aprovado por Deus. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Na linguagem mais comum procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu sei de cor porque no seminário eu tinha que falar todo dia esse abençoado versículo. Então todo dia chegava lá, porque Deus, primeiro chegava lá a hora de missões lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Essa eu já tinha decorado, porque é o versículo que a gente decora logo que está fazendo o primeiro discipulado. Vai batizar. E esse outro aqui diz aqui, eu tenho que ser aprovado primeiro. E não ter vergonha da palavra. Eu quero ler na linguagem de hoje. (2:15) que diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Quanta gente tem vergonha do seu trabalho? Você trabalha para o Senhor, não tem vergonha disso não. Eu não me envergonho. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus.
Como que eu vou ter vergonha? Ter vergonha de ser cristão? Crente, a gente ser credo, tá lá com a biblinha aqui, né, aqui no bolso, parece um maço de cigarro aqui, entendeu? Se escondendo lá, tá se escondendo de que isso? Nada, cara, põe tua cara para todo mundo saber que você é cristão, em nome de Jesus Cristo. O mundo quer ver luz, o mundo precisa de uma alternativa diferente. Amém? Glória a Deus. O homem de Deus que desenvolvendo o seu ministério como homem de Deus, ele busca a unção. Podia fazer um monte de piadinha aqui com essa palavra unção, né? Nem aquela que é sem graça, todo mundo fala unção, o que é unção? É unção, outros não. Tá vendo? Foi tão sem graça que vocês nem riram. Não entenderam, né? Não, entendi sim, pastor, mas não tem graça nenhuma. Mas a verdade é, se você olhar por um lado, unção é aqueles que fazem com autoridade. Há uma diferença. Unção é aquele que busca a Deus, é aquele que busca na palavra, aquele que procura jejuar, aquele que procura orar, ter intimidade com Deus para conhecer mais de Deus, para saber como lidar com tudo na vida. Para quando ele falar com autoridade. Eu chego aqui para você, olha, Jesus salva, sabe? Ele salva sim, mas você vai sair daqui e falar assim, pô, e aí, salva ou não salva? É ou não é? Porque falta convicção. Você crê que Jesus realmente salva e liberta? Fez alguma coisa na tua vida? Então fale com autoridade para o teu vizinho, fale com autoridade para os teus amigos, fale com autoridade para a tua família, fale com autoridade. Autoridade é amor. É falar com amor, pedir para Deus dar a sabedoria necessária naquilo que é falado. Então busque, para desenvolver o ministério como homem de Deus, precisa de unção, para poder ter entendimento. Não basta ter retórica, não basta estudar, você pode analisar o texto, tal, chegar aqui fazer seu cara. Mas se não tiver unção, não vai dar nada. Você pega uma música, eu gosto de dar esse exemplo, você pega uma música, coloca na boca de alguém que tem unção para cantar, e você coloca na boca de quem não tem unção para cantar. Os dois são crentes, mas um é crente, sabe? Aquele crente de 1 Coríntios, né? Lê depois o livro de 1 Coríntios, não vou falar sobre isso, você vai entender os crentes que tinha lá. E o outro não é. Aí você escuta, nossa, por que é tão diferente quando esse aqui canta daquele outro lá? Eles cantam bem, os dois cantam bem, os dois, sabe, tem uma boa dicção, tem um timbre de voz bonito, mas quando aquele ali canta, é diferente, alguma coisa diferente. Por que é diferente? Porque tem unção, porque tem vida naquilo que está fazendo. Você acha que o mundo não está ligado nisso, na gente? Está ligado, então nós precisamos desenvolver nosso ministério como homens de Deus. Ter realmente a autoridade que já foi dada a nós, né? Então busque com leitura, com jejum, com oração, com coração quebrantado, se quebrantar diante de Deus. Sabe, eu vou chegar diante de Deus, Senhor, dando voltinha, não, Senhor, olha, eu fiz isso, Senhor, eu não estou conseguindo me libertar disso, me ajuda. Pedro, quando estava afundando, primeiro ele viu Jesus, pensavam que era um fantasma, aquela coisa toda, e ele falou assim, bom, se é Jesus, eu vou pela água. Senhor, se é o Senhor, eu vou andar na água. Então vem, Pedro, pode vir. Pedrão está lá, surfistão lá, dando até uns tubos lá, daqui a pouco, ele olha para alguma coisa, ele perde a direção, perde o foco, e ele afunda. O que Jesus fez quando ele pediu socorro? Não, tu vai tomar um caldinho porque tu merece, vai ficar mais um tempinho aí, toma mais um caldo aí. Diz que imediatamente o Senhor, depois deu uma liçãozinha nele, tem que ter fé, não é dessa forma. Você está entendendo, querido? Então que nessa tarde, sabe, o Senhor te levante, te erga, sabe, que você saia daqui realmente, sabe, que o teu domingo amanhã vai ser totalmente, tua noite hoje vai ser totalmente diferente, teu domingo amanhã vai ser totalmente diferente, sabe, tua segunda-feira, tua semana vai ser diferente, porque, fala assim, o que aconteceu contigo? Não, eu vou exercer a autoridade que Deus colocou na minha mão como homem de Deus, aleluia, Ele vai me fortalecer, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar a direção, glória a Deus. O homem de Deus, que quer desenvolver seu ministério como tal,
ele foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, aí mesmo, no versículo 22. Deixa eu ver se eu não falei errado. Isso aí. Versículo 22 diz assim: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Então, ele está falando assim, ó Timóteo, foge das paixões da mocidade. É muita vaidade. Não tenho nada contra brinco, nada contra topete, ou sei lá o que for, entendeu? Não tenho nada contra isso, mas não é esse tipo de vaidade que está falando. A Bíblia fala ali para a gente não ser neófito. Neófito é novo na fé, porque ele pode cair no orgulho, pode cair na vaidade, de achar que já é o cara, e faz assim, o pessoal cai, e faz assim, o pessoal cai, e tal. Ele faz um apelo, a multidão vem para frente, e ele começa a ficar se ensoberbecer, achando que é por causa dele. Então não coloca neófito que não tem o conhecimento, ele precisa entender que ele precisa da palavra. Então foge dessas paixões. De outros tipos de paixões, que eu não vou aqui pregar sobre paixões, até nem dá tempo. Mas quais são as paixões da mocidade? Tem uma galerinha aqui, inclusive nosso pastor novo aí. O que é paixão da mocidade para tu? Eu não sou vesgo não era contigo não, mas pode falar. Pode ser. Namoro impuro, não, pera aí, eu gostei. Prazer, galera. Namoro impuro. A ansiedade, é uma paixão da mocidade que tem dominado muitos jovens. Tem o trabalho secular, muitas vezes atrapalha o envolvimento com Deus. Tem a preguiça, a luxúria, tem a prostituição e por aí vai. Esse é o pastor Caleb, filho do pastor Edson. Queridos, ele é um jovem. Então, ele está falando, ele sabe o que ele está falando. Que tipo está nos segurando? Que tipo de paixão? Vamos lá, que senão não vai dar tempo. Então, ele pede para mim fugir das paixões da mocidade. E uma outra coisa que eu acho assim, muito importante é ter atitude. Tem muita gente que é cheio de unção, mas não tem atitude. Ele ora, mas não tem atitude. Moisés, homem de Deus, tal, e o povo ali, clamando, e Moisés, meu Deus, o que eu faço? Ei, Moisés, eu já falei para tu, o que é esse negócio que está na tua mão aí? É o seguinte, Moisés, fala para esse povo parar de clamar, não é para mais ficar clamando nada não, é para seguir em frente, marche. Sabe o que significa a palavra marche no nosso dicionário português? Um dos sinônimos dela é prosperar. O cara quer prosperar, mas não quer ir para frente, vai prosperar como ali? Parado. Então ele quer vencer uma dificuldade, ele tem que ir em frente, tem que dar um passo para conseguir. Então, precisa de atitude, que nesse dia a gente possa ter alguma atitude de tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Que atitude que eu vou ter? Qual é a atitude que eu estou tomando? De tudo que eu estou ouvindo? Isso é para mim e para você, viu, querido? Você pode ter certeza disso, que eu li muitas vezes isso aqui, muitas vezes, falei com Deus muitas vezes acerca disso daqui. Quais são as atitudes que eu não estou tendo, que eu devo ter? O que eu tenho que deixar que eu não deixei? O que eu não estou enxergando, Senhor? Então começa a mostrar, Pai. Então, querido, o homem de Deus, que ele quer desenvolver seu ministério como tal, ele precisa ter uma atitude. Uma outra coisa, dá o máximo. Nós precisamos dar o máximo. Ninguém vai ser pleno em Deus sem dar o máximo, porque a nossa vida é uma batalha. Tem um texto na palavra de Deus, quando perguntaram para Po Yanshu, Dev Yanshu, o texto que ele mais gostava, ele fala que era o texto que fala sobre que o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, você tem que, as coisas não vêm fácil não. O reino de Deus é tomado à força, então é batalha, é luta, é ir para cima. Então você precisa lutar para ter as coisas, batalhar, não desistir no primeiro não. Você já pensou que os grandes os grandes inventores aí, grandes cientistas,
Quantas vezes eles já erraram? Tem muita gente aí, eu não fiz a pesquisa sobre isso para falar hoje aqui, mas me veio aqui na mente agora. Quantas vezes eles erraram? Milhares de vezes. E sabe o que eles falavam? Era comum eles falarem isso. Não, eu descobri mais uma coisa nesses erros todos, eu descobri mais uma coisa. Aí ele ia lá, tentava mais uma vez, não dava certo, eu descobri mais uma coisa. Então ele nunca dizia assim, vou largar, vou deixar, porque não. Por isso eles se tornaram o que se tornaram famosos, aquilo que eles inventaram, como a própria lâmpada e coisas desse tipo, estão até hoje, mas foram muitos anos de pesquisa, muitos erros, e muitas pessoas dizendo, desiste, para com isso, está ficando louco, não vai dar certo, não vai dar certo, mas eles tinham uma convicção. Você tem convicção do teu chamado, você tem convicção de quem você é, você tem convicção de quem é teu Deus, então siga em frente em nome de Jesus. Você tem convicção que essa palavra aqui é viva, essa palavra não mente, siga essa palavra, siga em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, me empolgo. Aleluia. No Salmo 12, versículo 2 e 3, no Ezequiel 12, 24, eu não vou ler, até para a gente dar uma corrida aqui, porque tem uma outra parte importante para mim finalizar. Mas ali fala de uma outra coisa, não seja bajulador. Tem gente que acha que para crescer, para ser homem de Deus, precisa bajular. Chefinho, ou não sei o quê. Sai fora, rapaz. Para que isso? Para que isso? Não precisa ser bajulador. Irmãos, o bajulador, ele não presta. Ele vai te largar falando sozinho na hora que você precisar dele. E outra, dá uma pisadinha só. Comete um erro. Mesmo que você, assim, foi envolvido naquilo, mas errou. O bajulador, já era. Na hora que o bicho pega, o bajulador não está perto. Na hora que começarem a falar, olha, eu não gostei do jeito que ele fala, eu não gostei daquilo que falou, eu não gostei dessa atitude assim, o bajulador, sai fora, porque ele é bajulador. Aí eu vou ler o versículo aqui, deixa rapidamente, só um versículo só, que eu vou ler, os outros eu não vou ler. 12, 2. Eu não falei de onde, né? Salmos 12, 2. E 3, diz assim, eles falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, e língua que fala soberbamente. Aí ele continua, eu não vou nem ler o resto. Então olha como o salmista estava aqui, Senhor, corta, dá um trato na língua deles. Bajulador, você não precisa ser bajulador. Você precisa ser adorador, porque quem Deus está procurando é adorador, que adore o Pai em espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando alguém, isso é uma coisa interessante, quando alguém vai além em busca do seu potencial, a melhor defesa contra os críticos é o fruto do seu trabalho. John Maxwell disse isso. Quando alguém, ele procura ir além do seu potencial, é um cara dedicado, um cara que se esforça. A melhor defesa quando as pessoas estão criticando é os frutos. Eles vão dizer, puxa, realmente, eu poderia aqui dar uma série de exemplos aí. Eu estava num lugar pregando lá e sabiam que nós éramos batista e tal, a gente nem leva quase o nome batista, mas estava num lugar, quando terminou de pregar, aí veio o irmão todo engravatado, nada contra, né? De vez em quando eu também uso, mas assim, ele veio, irmão, glória a Deus. Os irmãos não são tradicionais, os irmãos são pentecostais, Deus usou muito irmão. E eu, como já sou desse meu jeito, eu respondi para ele assim, irmão, Deus usou uma mula, por que Deus não ia me usar? Usou a mulinha aqui, né? Usou uma mula para falar para ele, irmão, não foi isso que eu quis dizer, irmão. Mas quando eu cheguei, nem na minha mão quis pegar, porque eu não estava de paletó, eu não sabia que ia pregar naquele lugar. Foi uma das viagens missionárias que a gente fez, e era assim, o pastor, ele chegava na hora e falava assim, você vai pregar aqui, você vai pregar, você não sabia. E eu estou achando que eu ia pregar num lugar lá, que era normal como a gente aqui. Mas não, era uma igreja, logo na porta tinha um senhorzinho, né, todo engravatado. Eu falei assim, meu Deus, se o cara que recebe na porta está daquele jeito, imagina como que é a igreja. Eu fiquei apavorado, eu falei assim, eu não acredito que eu vou pregar nesse lugar. Meu Deus, tem misericórdia, é uma igreja grande.
Eu falei, meu Jesus, eu não sabia que eu ia pregar ali. E tá bom. A gente pregou. E aí o irmão não aceitava, ficava olhando assim e tal. E quando terminou, tudo que Deus fez. Então, querido, vão falar, mas os frutos vão dizer. Porque quem aprecia os frutos, vai falar assim, realmente é de Deus. Agora, quem não dá valor a frutos, quem não aprecia frutos, ele vai falar, você dando fruto ou não, ele vai continuar falando. Então, deixa ele falar. Produza. Sabe, dê o teu melhor, dê o teu máximo, para que Deus te honre, te glorifique o nome dEle, através da tua vida, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os que são humilhados serão exaltados. É a palavra de Deus, não é palavra nossa, não é palavra minha, é a palavra de Deus. Aleluia. Um outro fato. É sobre motivação. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Motivação é algo também que o homem de Deus ele precisa ter. Ele precisa ter. Motivação para fazer as coisas. A gente encontra muita gente desmotivada. Estamos aí no final do ano, todo mundo está aí cansado, lutando, né? De repente, você já está, minha célula não vai não dá mais não. Ano que vem eu não vou continuar não. Eu estava discipulando, mas olha aí, chega na hora H, o cara desiste. Quantas pessoas assim? Querido, a nossa motivação maior chama-se Jesus Cristo. Quer motivação maior do que essa? Ele sofreu, apanhou, padeceu, doou todo o sangue que tinha no seu corpo, foi humilhado. Que motivação eu preciso mais? Outro dia eu ouvi alguém falando, né, num determinado time aí, e tem um treinador que ele não gosta dessa área de motivação. Quem é São Paulo não sabe do que eu estou falando. O Muricy, ele não gosta desse negócio de motivação. Então ele corta esses negócios, ele fala, que motivação, cara, que motivação, o cara ganha milhões aí, precisa de motivação, o cara tem dinheiro. Um dia falaram assim, do Ronaldo, na época que ele jogava, porque o Ronaldo, né, então ele precisa de motivação. Motivação, o cara não tem mais nem onde colocar dinheiro, que motivação? Motivação é o cara que não tem o que comer, não tem nada. Meu Deus, eu não tenho nada. Sabe o que eu vou ter? Motivação. A minha motivação é Cristo. Sabe, Ele morreu na cruz por mim, Ele mudou a história da minha vida. Sabe, eu estava condenado à morte, agora eu ganhei de prêmio a vida. Então essa é a nossa motivação maior. Meu líder não me motiva, meu líder... Ei, peraí, eu não tenho nenhum líder aqui na minha orelha falando, no ponto aqui falando, dá um grito agora, olha, vamos lá, cara, vamos lá, Tony, vamos para cima dele, vamos lá, expulsa esse demônio aí, tal. Não tem pontinho aqui não, falando não. Tem muitos dias que eu levanto lá, não quero, meu Deus do céu, nossa, hoje tem tanta coisa, meu Deus. Eu levanto assim, mas eu levanto, saio da cama, tomo meu banho e tal, vou orar, vou buscar a Deus, daqui a pouco já até esqueci que estava desmotivado quando acordei, que eu não estava muito animado aquele dia. Quando termina o dia eu falo, Senhor, muito obrigado, que dia maravilhoso. Agora se você ficar na cama, se você não for para cima, vai ser um dia terrível. Levante em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Está difícil no teu trabalho, está difícil o que você está fazendo, Deus é contigo e vai te fortalecer, Ele vai mudar a história da tua vida, vai mudar a história do local que você está, mas você precisa ir para cima em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou pular aqui, para mim finalizar, em tempo, eu vou pular nessa parte que fala sobre isso, que eu ia falar, o apóstolo, só vou citar aqui para você saber onde está. O apóstolo Paulo, ele, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18, ele está falando ali sobre alguns que tinham motivação errada, mas estavam pregando Cristo, e ele não ligava. Foram lá questionar, mas eles estão pregando Cristo aí. Ele fala, uns pregam para a sua própria condenação, por sorte da ganância. Não importa, eles vão prestar conta diante de Deus. O importante é que Cristo está sendo pregado. Agora, quando foi no tocante, lá em Gálatas capítulo 1, de 6 a 10, quando foi no tocante à heresia, isso aí incomodava Paulo. As crentes, nós estamos chegando no final do ano aí, eu vou usar branco, que adianta o cara estar todo de branco e todo podre por dentro? Que adianta? O cara pular 7 ondinhas lá e está com a vida toda arrebentada. Não adianta nada, aquilo não leva a nada, é tudo crendice. Pode passar de preto, de vermelho, da cor que você quiser, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Você pode usar branco? Pode, mas não por esse motivo.
É simplesmente por usar, não por um motivo que isso vai... Não, eu tenho que entrar assim. Não, é igual, né? A pessoa entra na casa por essa porta, aí ela é supersticiosa, então ela não vai sair. Tem uma outra porta de saída, ela não vai. Não, só saio por aqui. Só saio por aqui. Eu já peguei gente assim. E eu, como sou meio assim, eu fiquei segurando a porta. Não, pelo amor de Deus, deixa eu sair por aí, deixa eu sair por aí. E eu tive que deixar, porque a pessoa achava que ia acontecer alguma coisa. Passar debaixo da escada. Eu estava no centro de Santos, passei debaixo da escada lá, uma senhorinha... Isso, e eu falei assim, que foi, senhora? Eu já sabia o que era, que foi, senhora? Aí voltei, não volta, meu filho. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo, eu brinquei com ela. Aí eu falei assim, olha, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, isso aí não pega nada não. Eu já quebrei tanto vidro, tanto espelho na minha vida, e minha família é abençoada, minha vida é abençoada, já passei debaixo de tanta escada, já vi gato preto na sexta-feira, podia ser vermelho, cor de rosa, a cor do gato não me interessa, e nem que se é sexta ou se é segunda, se é 13 ou se é 14, não significa nada, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, amém? Tem gente com amuleto gospel aí, entendeu? O God não faz nada por ti não, é Jesus que faz, viu? E esse God aí não é God de Deus não, viu? É totalmente diferente. Quem faz é Deus, quem faz por nós é o Senhor. Claro, isso aqui é uma brincadeira, tá? E para mim finalizar, é possível desenvolver então um ministério como homem de Deus? O que eu devo fazer? O que um homem de Deus faz? Será que é possível? Rapidamente. Lá foi até lido aqui no começo, quem estava aqui no começo, o 1 Reis, capítulo 17. Olha só, o homem de Deus, aquele que tem um ministério desenvolvido como homem de Deus, ele vive na presença de Deus, mesmo nos tempos marcados por corrupção. E nós estamos num tempo de corrupção, irmãos, é uma atrás da outra. E a gente não está livre disso não, é dentro da igreja também, infelizmente. Ele mexe, está aparecendo uma situação. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, o homem de Deus, que tem um ministério de Deus, ele vive na presença de Deus. Olha o que acontecia com Elias. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. Versículo 1 diz, ora, não, eu estou no 11. Eu com óculos estou enxergando o 11 pensando que é 17, desculpa. Imagina assim. Desculpa, irmãos. Achei. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele andava na presença de Deus, estava uma confusão ali. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Homem de Deus, em meio à corrupção. Ele, olha, eu estou na presença de Deus. Olha o capítulo 18, versículo 15. Capítulo 18, versículo 15, aí ele diz, de novo, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Estavam lá procurando Elias, tal, aquela coisa toda, Acabe o rei, ele falou assim, não, pode deixar, eu sou homem de Deus, eu estou na presença de Deus, eu vou me apresentar hoje aí, fica tranquilo, eu vou aparecer aí. Por quê? Ele está na presença de Deus, você está na presença de quem? Amém? Você está na presença de quem, meu irmão? Presença de Deus, então você está na presença de Deus, o homem de Deus, o homem que tem um ministério, quer desenvolver o seu ministério como homem de Deus, ele vive na presença de Deus, mesmo nos tempos marcados por corrupção. Nós estamos vivendo num país em que o slogan é corrupção do alto do alto escalão até lá embaixo. E aí que eu vou continuar sendo homem de Deus, e aí que eu não vou ficar me vendendo, dando meus votos por uma cesta básica, mesmo que eu esteja com fome. Eu não vou dar meus votos porque eu vou ganhar um carro, ou eu vou ganhar uma casa. O que é isso? O que é isso? Se corrompendo. Quanto você tem para me dar? Quanto você tem para me dar? Não se corrompe. Segundo, ele aponta o pecado em meio à infidelidade espiritual. Olha o capítulo 18, o homem de Deus, ele aponta o pecado em meio à infidelidade espiritual. Nós estamos vivendo em muita infidelidade espiritual nos nossos dias. Às vezes você faz uma pergunta,
E a pessoa não sabe, um cristão que vem na igreja, mas não tem nenhum conhecimento. Tá, primeiro, olha, pega aqui esse copo com água aqui com a minha baba aqui. Eu sei que está filmando, mas já era. Agora como eu liguei que está filmando, ô, o pastor bebeu, é minha baba. Você quer? Você vai ser curado. Ó, tem gente que já balançou já. Está amarrado, né? Não sei se dá para amarrar água, mas tudo bem. Mas olha só, querido. Aí ele, por conta do falta de conhecimento, ele vai atrás. Eu sei que Deus pode curar sim. Deus curou com cuspiu o olho do cego. Eu sei que Deus pode, sim, a gente pode orar e a pessoa tomar um copo com água e seco. Pode sim, mas eu não posso fazer disso aqui um ritual que tem que ser sempre dessa forma, sempre dessa forma. Jesus não cuspiu no chão e curou todos os cegos que ele via pelo caminho jogando lodo no olho, não. Um ele mandava passar, vai embora. O outro ele nem orava, falava assim, pode ir, tua fé já te curou. É assim que Jesus fazia. Não tinha, sabe, a lógica de Deus é apenas o quê? A cura, a bênção sobre aquele, o sedento. Então eu preciso estar sedento dele. Então ele coloca aqui, o homem de Deus, ele ele aponta o pecado em meio à infidelidade espiritual. Olha o que ele diz aqui no versículo 18 do capítulo, versículo 18 e 21, rapidamente aqui. Ixi, estou terminando meu tempo, quero orar com vocês. Cadê? Sumiu, 18, apareça. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Você está seguindo aí outros deuses, outros ensinamentos. E eles falaram, Elias, tu está perturbando Israel. Eu perturbando Israel? Eu sou de Deus, rapaz, eu estou na presença de Deus. Eu não estou perturbando Israel, não. Quem está perturbando Israel, quem está perturbando é você, a nação. Porque vocês deixaram Deus e isso perturba, e isso traz ira diante de Deus. Você pensa que toda essa idolatria, tudo que é feito aqui na Baixada, aí no Brasil, final do ano, essas coisas todas, isso traz a ira de Deus. Isso não traz alegria não, isso traz a ira de Deus. E traz a ira de Deus, principalmente sobre aqueles que ensinam isso. Só que a ira se estende e vai atingir nós, porque é falta d'água, é não sei o que mais lá. Por quê? Porque a ira de Deus vem, porque estamos idolatrando, tirando a visão de Deus. Eu sempre digo uma coisa, quando os camaradas fazem gol e fazem assim para cima, eu não vejo um locutor dizer assim, ele está agradecendo a Deus. Não, porque eles não conseguem dar glória ao Criador, eles não conseguem abrir a boca, eles falam, ele está agradecendo os céus. Céus não, céus é criatura de Deus. Eles estão agradecendo a Deus, então é a Deus, não é o céu, aleluia, o que criou todas as coisas, mas é difícil falar. Ou então é aquele lá de cima, não consegue falar, por quê? Porque não conhece esse Deus. Pode falar de Deus, pode dizer que ama a Deus, pode dizer que é temente a Deus, mas não conhece a Deus, não tem nada de Deus, porque não glorifica a Deus, aleluia. Você é radical, isso é uma força de expressão. Meu irmão, força de expressão, está aqui, está aqui na mente. Força de expressão, é tão difícil glorificar a Deus. O Dr. Valdir falou aqui, ele falou o nome de Deus, ele glorificou a Deus, mas poucos médicos glorificam a Deus, ficou na razão, mas ele conhece a Deus, então ele dá a parte que ele conhece técnica e também ele fala, olha, também tem isso aqui. Então às vezes como falou lá, olha, você vai ficar a vida toda tomando isso, alguns está amarrado, está repreendido, está rejeitado, mas vai ficar tomando, a menos que Deus faça uma cura, faça um milagre, mas tem coisas que acontecem. Então a gente tem que ter sabedoria diante de Deus. Aleluia. Então, ele apontava o pecado. Mas ele dava uma chance. Você está errando, está no pecado, meu irmão, Deus está te dando uma chance. Vamos nos consertar diante dele. Aqui não tem nenhuma palavra de acusação, mas é como ser homem de Deus, nós precisamos. Aleluia. Em terceiro, ele restaura o altar de Deus no tempo de apostasia, de religiosidade. Olha o que Elias faz. O homem de Deus, ele faz isso. Não adianta eu chegar, aqui, quem é daqui da cidade, quem é daqui da redondeza, sabe o que foi aqui.
Antigamente, quando eu tinha aqui atrás, estava fazendo libertação, conversando com um menino aqui, e de repente ele começou a chorar, e ele falou assim, falei, meu, por que tu está chorando? O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? A gente, vendo se era espiritual, demônio, alguma coisa, aí ele falou assim, pastor, não, sabe o que é? É que eu entrava nessa sala aqui para me prostituir, e hoje eu estou aqui sendo liberto dentro dessa sala. Por quê? Porque aqui já teve salão de baile, não sei o que mais lá, e ele entrava, tinha uma salinha aqui atrás, essa mesma salinha depois virou sala da intercessão, mas primeiro foi feito o quê? Consagrado, reparado o altar, não dava para fazer as coisas sem antes consagrar a Deus. Ei, meu irmão, repara o teu altar nessa manhã, nessa tarde, repara a tua vida, fala, Senhor, olha aqui, não dá para continuar assim, está aqui, Senhor, está tudo aqui, é muita sujeira, Senhor, toma, pode tirar, Senhor, não quero mais isso, mas eu quero ser um homem de Deus. Amém? Amém, querido? Aleluia, aleluia. Então ele coloca isso, está no versículo 30 e 31, no capítulo 18, versículo 24, 36 e 39, que eu vou finalizar aqui. O homem que crê na manifestação de Deus tem em tempo marcado por incredulidade. O homem de Deus, ele crê na manifestação de Deus. Nós estamos vivendo um tempo também de incredulidade. Muita gente não crê, quer ver para crer. Mas a Bíblia fala assim, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio. E por isso que eu vou ver. Isso está lá no capítulo 18, versículo 24 e 36 a 39. Ele creu na manifestação de Deus, mesmo em meio à incredulidade. E eu finalizo, e quero que você fique em pé para nós orarmos. O homem que ora, o homem de Deus, que tem um ministério de Deus, ele ora, desenvolve seu ministério como homem de Deus. Ele ora pela restauração da nação, mesmo em meio à sequidão. Capítulo 18, mesmo, do versículo 41 em diante, Elias ora para que chova. Não tinha chuva. Tinha cessado a chuva que ele mesmo tinha pedido para cessar. E estava sequidão. Como está seu coração? Como está a sua vida? Está na sequidão? Eu quero, saber nesses últimos minutos, querido, fazer uma pergunta. Você quer ser esse homem de Deus? Que traz mudança? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos ajoelhar diante de Deus agora. Se você pode, faz isso, você quer ser, mas só se ajoelha quem quer ser. Você não quer, não tem problema não. Eu vou fechar o olho, vou ficar de costa aqui, vou orar, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu quero me humilhar na Tua presença nesta tarde, Senhor. E aqui, Senhor, há muitos homens, ó Pai, estão de joelhos, também pedindo e querendo, Senhor, ser esse homem de Deus que traz mudança, Senhor, na sociedade. Ó Pai, esse homem de Deus, ó Pai, que tem uma palavra, Senhor Deus, que traz transformação, que traz cura. Senhor, diante de uma nação corrompida, nós estamos vivendo diante de leis, ó Pai, que tem destruído o nosso país, destruído a nossa nação. Ó Pai, tanta corrupção, tanto engano, mas nós cremos na Tua palavra, e nós não queremos, ó Pai, nos conformar, como diz a Tua palavra, não nos conformar com o tempo presente, com este século, mas vamos transformar, porque a nossa mente é renovada. Espírito Santo ajuda cada um deles, perdoa os pecados, limpa, purifica, abençoa, dá autoridade, ousadia, intrepidez para, Senhor Deus, Deus, marcar a história, não simplesmente ser alguém que fez parte da história, não, Pai, mas quando chegarem diante de Ti, eles possam ouvir, vem meu filho, entra no gozo do Teu Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Deus, que assim seja sobre a vida de cada um deles. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus.